Olá, uma obra que levou quase 2 décadas para ser escrita e foi guardada por mais de 80 anos, nos causa enorme curiosidade. E se esta obra é de Jung, é justificável o desejo de conhecer estes escritos. No ano de 2010, chegou ao Brasil o Livro Vermelho, de Carl Gustav Jung, com escritos que podem ser considerados o centro do pensamento junguiano. Para falar sobre a obra publicada pela editora Voz no Brasil e a repercussão que sua publicação provocou, nós convidamos o médico psiquiatra Dr. Carlos Alberto Salles. Doutor, é uma alegria imensa contar com o senhor para falar sobre esse livro que foi lançado o ano passado aqui no Brasil. Seja bem-vindo ao Religare. Obrigado pelo convite. Se você deseja concorrer a um exemplar do Livro Vermelho, trazido para o Brasil pela editora Voz, ligue para o nosso canal de voz. O número é 31, que é o código de área de Belo Horizonte, 3209-0122. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre o mestrado, o curso de especialização, acompanhar o blog do Religare, acesse pucminas.br/ppgcr, que é a sigla de Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. Dr. Carlos Alberto Salles, seu currículo está totalmente vinculado ao pensamento junguiano, né? Formação como analista no Instituto Junguiano em Zurique, na Suíça, fundadora aqui no Brasil do Instituto Junguiano em Minas Gerais, no Brasil, membro de associações internacionais e nacionais. Como que o senhor avalia a chegada no Brasil do Livro Vermelho de Jung? Esse livro tem várias áreas de interesse. Ele pode ser lido de várias formas. Primeiro, como do aspecto estético, que Jung escrevia à mão, em letras góticas, e pintava cada página como as iluminuras medievais, com a primeira letra de cada página desenhada e pintada. Fez várias pinturas. Então, primeiro lado, estético. Segundo, como uma autobiografia interna de alguém que retratou suas vivências interiores, que passou por angústias e teve um período de crise quando ele escreveu e fez essas pinturas. E, por outro lado, é alguém que pode dizer, teve a honestidade de falar com seus pacientes: olha, eu posso falar com você do que você está vivendo porque eu já passei por isso. Sim. Então, uma história de um período de crise e redenção. Sim. Não falamos de biografia no sentido objetivo, mas das experiências vividas. Como que essa experiência pode se constituir o núcleo do pensamento junguiano? Se a gente analisar essas vivências que Jung teve, porque ele retratou sonhos, fantasias, experiências do inconsciente, e analisando essas experiências, nós vamos ver ecos em toda a obra. Toda a obra de Jung saiu, claro que ele tinha uma erudição que a gente não pode acompanhar, e também dessas vivências nós vamos encontrar ecos em toda a obra. E outra coisa que ele postulou, até então o conceito de inconsciente era uma espécie de memória de computador. Achavam que era uma memória onde se depositavam as coisas. E Jung, em contato com essas próprias vivências,
criou o conceito de inconsciente criativo. E o que seria esse inconsciente criativo? Criativo é que o inconsciente é capaz de criar também. Nós todos conhecemos experiências de pessoas que, dos sonhos ou à noite, tem... Mas é isso que é a solução. Nós temos isso na ciência, na música. Handel, a música de Handel. Handel compôs o movimento do Messias em sonhos à noite. Tartini compôs uma sonata com o diabo porque ele sonhou que o diabo tocava violino. E uma sonata maravilhosa. E ele tentou depois fazer a partitura e fez chamada Sonata do Diabo. Sim. William Blake, a mesma coisa, ele fez uma pintura, chamou de O Homem que Ensinou Pintura a Blake. Sim. Então, esse livro é esse conceito do inconsciente que cria, que produz, não Sim. só guarda a coisa. Sim. O livro ele foi guardado por mais de 80 anos até a sua primeira aparição. A que se deve? O Jung, primeiro, ele começou a escrever as vivências interiores num livro de capa preta. Depois ele abandonou esse livro de capa preta e começou a fazer esse livro com anotações pessoais, observações pessoais. E são coisas extremamente íntimas. Eu conheci o original, que ficava na biblioteca do Jung, que a família mantém até hoje a biblioteca como se o Jung tivesse saído de lá ontem. Sim. E o original ficava e a família achava que era uma coisa tão íntima que não devia ser publicado. E os primeiros junguianos também, os primeiros discípulos, tinham cópias do livro, alguns que eu conheci que tinham cópias, também tinham dúvidas se valia a pena publicar ou não uma coisa tão pessoal. Um diário íntimo. Sim. E também ficava, seria uma coisa, e também a viabilidade da publicação. Sim. A primeira publicação se deu quando e onde? A primeira edição foi nos Estados Unidos, porque recebeu Ajudas, que é um livro caro, e também o formato é um livro muito grande. Então, para publicar um livro em cores, ilustrados, com esse formato gigante, né, é algo inviável. O original também tem esse formato? O original é exatamente isso. Exatamente assim. Só que ele é mais grosso, o original, e as páginas são, claro, amarelecidas. Sim. Eles fizeram um ótimo trabalho corrigindo o amarelo das páginas. Sim. Aqui estão as páginas todas brancas. Sim. Isso é trabalho em computador. Sim. E essa edição no Brasil, né, trazido pela editora Vozes, né, qual que é o valor, né, desse trabalho? Isso disse, houve uma correção do amarelo, mas assim, a importância disso para o estudo junguiano no Brasil. Primeiro, primeiro para a pessoa que não é, para o não profissional. É um livro que vale a pena ser lido como eu disse, não como um diário íntimo. Isso é acessível a qualquer pessoa. E depois, para o profissional, o profissional vai encontrar a gênese da obra de Jung e de onde que saiu. Sim. A primeira página do livro é uma experiência, ele cita
trechos da Bíblia Vulgata. Sim, E é um aí trecho a de gente Isaías, vai- né? de Isaías e João. E depois nós vamos encontrar, ele escreveu um livro, Resposta a Jó, que é exatamente esse Conhecido, tema né? Sim, da Resposta a Jó, que é a transformação do que chama Imago Dei, que aí tem também a questão da proposta do Nietzsche, né, da transformação da Imago Dei, sua especialidade. sim. Eu vou chamar o intervalo, professor, para a gente continuar conversando num segundo momento sobre o livro vermelho de Jung. O livro vermelho de Jung é o assunto do Religare de hoje. Eu converso com o médico psiquiatra Dr. Carlos Alberto Salles. Para concorrer a um exemplar do livro, cedido pela editora Voz, você pode ligar para o nosso canal de voz. O número é 31, código de área de Belo Horizonte, e então o número 3209-0122. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. O lançamento do livro vermelho de Jung no Brasil aconteceu no segundo semestre de 2010. A repercussão dos escritos sobre experiências inéditas e pessoais de Jung é o que nós encontramos na obra. Você pode concorrer a um exemplar deste tão esperado livro editado no Brasil pela editora Vozes. Ligue para o nosso canal de voz 31, código de área de Belo Horizonte, 3209-0122. Para encaminhar dúvidas, sugestões ou saber mais sobre o Religare, você pode acessar a página do Mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. O endereço é pucminas.br/ppgcr. Professor, neste bloco, eu gostaria que nós apresentássemos algumas partes do livro, né? No final do primeiro bloco, o senhor falava que Jung começou a obra citando um trecho da Vulgata e também do Evangelho de João, é isso mesmo? Né? A que se deve, no entendimento dos analistas estudiosos de Jung, começar a obra citando Isaías? Esse livro, em síntese, eu poderia dizer que é uma viagem, é uma peregrinação interior. E Jung mesmo chamou de jornada da alma. Jornada da alma. Da alma. Ele próprio usou esse termo, Sim. Jornada da alma, da psique, das transformações da psique, que ele chamou de processo de individuação, que é o processo de se tornar indivíduo. Não confundir, por favor, indivíduo com individuação com individualismo, Claro. Nada disso. Ele definiu como ser aquilo que se é, mesmo que seja um perfeito idiota, melhor um autêntico idiota do que um falso sábio, um idiota savant. Sim. Então ele começa citando Isaías com as atribulações do chamado servo do Senhor e as angústias, e por outro lado o renascimento. Ele fala do nascimento, no novo nascimento, Sim. que Jung volta a discutir. Sim. E que outras partes do livro o senhor destacaria, né, assim, que tem conteúdos que nós não poderíamos deixar de comentar aqui para o telespectador? Aqui, particularmente, tem sim? duas imagens. Eu falei que é uma peregrinação. Nessa peregrinação, ele descreve as angústias, experiências de passagem por um deserto. Sim. O deserto é a solidão daquele que segue o próprio caminho. Isso ocorre nos mitos universais, nas religiões. É a solidão daquele que busca e que Sim. não encontrou ainda. Sim. E então, aqui, o Eduardo, nosso cinegrafista, está mostrando aqui as imagens do livro. O que essas duas imagens mostram?
Qual que é a reflexão de Jung sobre essas imagens? Aqui ele chamou de Philemon. E aqui uma imagem feminina que seria análoga a Sofia. Sofia, na filosofia medieval, é o conhecimento, a sabedoria, melhor dizer sabedoria do que conhecimento acadêmico. E no caso dessas imagens, agora, né, ele comenta o que... Agora, Philemon é o seguinte, ele primeiro no livro, chamado Livro Negro, ele fez esse Philemon sem asas. Depois ele ficou impressionado que apareceu no jardim um pássaro, que é pouco comum na Suíça, que é o que nós temos aqui, o martim pescador. E aí ele fez a mesma imagem com asas. Sim. E nesse livro ele conta que na peregrinação ele vai a uma cabana simples, encontra o máximo da simplicidade, que é o máximo da sabedoria. A história de Philemon, ele fala Philemon e Baucis, é que os Júpiter e Mercúrio andavam pela Terra. E na vila ninguém recebia os dois, não apareciam como deuses. E então ninguém queria dar hospedagem. Aí eles foram na cabana mais simples e o Philemon, idoso, e Baucis, que se amavam muito, como se fossem jovens, dois que receberam os deuses. Sim. Essa recorrência a imagens religiosas, que dizem da personalidade de Jung e o que isso significa na análise junguiana? Significa, o Jung mesmo mencionou que nós podemos perguntar segundo qual mito nós estamos vivendo. Que esses mitos ilustram fases cruciais da nossa vida. Sim. Então, esses mitos do plural, não tomar... E o mito tem uma coisa, começo, meio e fim. Então, ilustra a origem, a trajetória e para onde está indo. Sim. Ou seja, não é a expressão de uma crença, mas é a experiência de uma linguagem simbólica, metafórica, como pode ser a linguagem mítica, é isso, se eu compreendo bem? Ou não estou compreendendo outra bem? Coisa, a linguagem, a mitologia nos dá uma visão dinâmica da psique, ao contrário de um diagnóstico que é estático. Entendo. Então, chamar uma pessoa disso ou daquilo é estático. É isso e acabou. Uhum. Não tem origem, só que a vida e a psique são coisas dinâmicas. Tem origem. Nós, por exemplo, temos origem familiar. Nossa família tem heranças culturais, sociais. Nós recebemos essa herança cultural, temos uma origem e elaboramos essa origem, temos uma trajetória... Deve ter tornado bastante difícil o trabalho da tradução. Foi um trabalho gigante, traduzir do manuscrito. Quer dizer, vários já tinham feito antes, não? Minha analista em Zurique já tinha traduzido grande parte, que ela conhecia a letra do Jung, ela quis transcrever várias obras, mas mesmo assim traduzir isso aqui foi bastante difícil. Né? Encerrando essa nossa conversa, professor, eu gostaria de ouvir uma palavra sua sobre a importância de Jung nos dias atuais. Né? Isso talvez também motive tanto, sobretudo os não especialistas, aqueles que ainda não conhecem bem a obra de Jung, a se interessar pelo pensamento de Jung. Como que o senhor avalia a importância desse pensador nos dias atuais?
Jung teve uma... Ele foi revolucionário. Foi um pensador que marcou a época dos... Não só marcou o século XX, não? Sim. E atualmente encontra uma difusão maior, ele é mais compreendido nos dias atuais. Na área analítica é o que mais floresce no norte da Europa inteiro, agora nos países da ex-república soviética, nos Estados Unidos, Japão e agora na China e na América Latina toda. Então, os livros junguianos são os mais vendidos nessa área, têm sido os mais vendidos em diversos países, porque é um pensamento adequado à nossa época, tipo de pensamento. E exatamente por isso que nos dá uma visão, uma abertura de pensamento. E Jung era um erudito que abriu caminho por diversas áreas do conhecimento. Então, não só para analistas, mas para inúmeras áreas do conhecimento. Sim. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Religar e pelos esclarecimentos. Eu agradeço também ao telespectador que nos acompanhou e à editora Vozes, que cedeu gentilmente para o sorteio, né, o livro vermelho de Jung, lançado no Brasil no segundo semestre de 2010. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.